Olá, garotada, tudo certinho com vocês? Muito bem, hoje a nossa aula é de ciências, tá? Que vai da página 114 a 117, tá bom? Relações entre seres vivos. Todos os seres vivos que convivem em um mesmo ecossistema se relacionam com o outro, alimentando-se, servindo de alimento, de abrigo, entre outros. Podemos dividir as relações em dois grandes grupos. Nós vamos ver as relações harmônicas e relações desarmônicas. Bem legal esse conteúdo também, viu, gente? Vocês vão adorar. Ó, são harmônicas, relações harmônicas. São relações entre seres vivos em que os dois envolvidos são beneficiados ou que um dos seres se beneficia sem prejudicar o outro, tá? Ou benefício da outra parte. Então, eu me beneficio de um outro animal, né? E às vezes ele traz benefícios para mim também. Mas às vezes não traz, mas eu beneficio dele, mas eu não prejudico ele, não maltrato ele, tá bom? Você, por exemplo, tem várias bactérias que vivem em seu intestino e que ajudam na digestão dos alimentos, dos seus alimentos. Eles também se nutrem com parte desse alimento, ou seja, acontece uma interação que é boa para você e para as bactérias. Então eu tenho bactérias dentro aqui da minha barriguinha, dentro do meu corpo, né? Elas me ajudam me ajudam na digestão dos meus alimentos. E ela também nutre com as partes dos alimentos que eu como, né? Então, um ajuda o outro. Ela ajuda na digestão dos alimentos que eu como e ela também se alimenta dos alimentos que eu como. Então, uma está ajudando o outro. Então, a relação harmônica, de harmonia, tá? Vamos ver as relações desarmônicas. São relações entre seres em que um dos seres é prejudicado. O outro pode ser beneficiado, prejudicado ou indiferente à relação. Você, por exemplo, quando é picado por um mosquito, é prejudicado, pois perde parte do seu sangue e pode adquirir uma ferida que coça. Então essa é a relação desarmônica, é onde um só se beneficia e o outro fica prejudicado, que nem deu aqui do mosquito, né? O mosquito vai lá e me pica. Ele tirou o meu sangue. Ele se alimentou. Então ele foi beneficiado. Só que eu fui a prejudicada. Porque eu fiquei com um machucadinho e esse machucadinho coça e irrita. A pele machuca, né? Então ele foi o beneficiado. Eu não. Eu fui o prejudicado. Tá bom? Então é desarmônica, onde quando não tem harmonia, tá? Grifa esses dois aí para tia Ângela, tá bom, gente? Grifa relações harmônicas e relações desarmônicas. Grifa aí para tia Ângela. Olha lá, criançada, a tia Ângela escreveu aqui para vocês, ó. Então, relação harmônica, né? Peraí. Olha lá, gente. Relação harmônica. Todos saem ganhando. São beneficiados. Todos saem ganhando, todos são beneficiados. Não tem prejuízo. Nenhuma das partes tem prejuízo, tá? A relação desarmônica. Sempre um sai prejudicado. Somente um sai ganhando. Então, entre dois animais, um só sai ganhando, né? O outro sai prejudicado. Aqui, entre os dois animais, os dois ganham. Nenhum sai prejudicado. Tá bom, gente? Então, a relação é isso. Então é isso, tá? Relações são isso, harmônica e desarmônica. Uma tem harmonia, a outra tem desarmonia, tá bom? Por isso que fala desarmônica, tá? Agora exercício 1, observe a imagem e o texto. Escreva a relação, escreva se a relação é harmônica ou desarmônica, a partir do efeito de relação, para efeito benefício e efeito prejudicial, tá bom? Aqui, ó. Certos pássaros pousam nas costas do rinoceronte e se alimentam dos carrapatos encontrados em sua pele. Olha lá. Tá vendo, bichinho? Ó, deixa eu pegar outro livro aqui. Tá vendo? Então, ó, tem aqui, né, o rinoceronte. E o carrapatinho está se alimentando do corpinho dele. Olha lá. Está se alimentando do corpinho dele. Tá vendo? Então, vamos ver. Ó, rinoceronte e carrapato. Qual que é essa relação? Qual é essa relação? Do carrapato e do rinoceronte. Só o carrapato está beneficiando.
sendo beneficiado, só o carrapato, tá? Então, só ele está beneficiando. Percebam que aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, percebam que aqui tem um sinalzinho de menos, tá vendo? Que é que o rinoceronte, ele está sendo prejudicado. E aqui é o sinalzinho de positivo. Positivo é porque só o carrapato está sendo beneficiado, tá? Então, o que acontece? É uma relação desarmônica, porque aqui, ó, somente um está sendo beneficiado. Somente um tá saindo ganhando nessa relação, tá? Então, quando um negativo, um tracinho negativo e um positivo, quer dizer que um tá saindo perdendo, tá? Quando é dois positivos, quer dizer que eles estão ganhando, os dois estão ganhando, tá bom? Sinalzinho de positivo que a tia Ângela fala é isso aqui, ó. Esse e esse, positivo. Sinalzinho de mais e sinalzinho de menos é sinalzinho negativo, tá? Então, é relação desarmônica, porque só o carrapato tá ganhando. Ó, rinoceronte mais pássaro. Eles estão em harmonia, porque o pássaro está comendo o carrapato e tirando do rinoceronte. O rinoceronte também está ganhando nessa relação, não é verdade? Porque ele também está sendo beneficiado, porque estão tirando esse carrapatinho dele. Então, é uma relação harmônica. Agora, C, carrapato e pássaro. Por que essa relação que relação é essa? O carrapato e o pássaro. Desarmônica, porque nessa só o pássaro que tá ganhando, né? Porque o carrapato tá sendo comido, morreu, né? Então, nessa relação é desarmônica, porque só o pássaro está ganhando, certo? Muito bem? Isso mesmo. Agora nós vamos para a página 115. Vocês entenderam a 114? Qualquer dúvida pode perguntar para a tia Ângela pelo zap, se você não entendeu. Tá bom, criançada? Vamos agora para a página 115. Vamos lá, ó. Relações ecológicas. Como vimos, podemos classificar as relações entre os seres vivos em harmonia ou desarmonia. Agora vamos conhecer um pouco mais, com mais detalhes, alguns tipos de relações. Então, tem outras relações, né? Dentro dessa harmonia e desarmônica, tá bom? Predação. É quando um ser vivo mata o outro utilizando-se como alimento. É favorável para quem se alimenta, mas prejudicial para quem serve de alimento. Se o ser que serve de alimento é uma planta, chamamos essa relação de herbívora. Então, tá? Quando um animal se alimenta do outro. Ou quando é uma planta, aí chama de herbívora, tá bom? Então, predação é quando o animal se alimenta de outro, tá? Parasitismo. Acontece quando um ser vivo se alimenta de partes de um animal ou planta, sugando o seu sangue, vivendo em seu intestino ou ainda sugando a seiva das plantas. Então, gente, parasitismo é quando um ser vivo se alimenta de partes de um animal, tá? Ele se alimenta para sobreviver, mas ele não traz benefício nenhum para o outro ser. Ó, aqui no parasitismo tem a solitária, é um parasita de seres humanos que se alimenta de parte dos nutrientes que chega ao nosso intestino. Pode apresentar mais de 7 metros de comprimento e tem um mosquito também que é um parasita. Né? Então, parasitismo é quando a pessoa só suga o que você tem e não te traz benefício nenhum, tá bom? Aqui no predação, a tia Ângela esqueceu de falar do urso predando peixes e o cavalo fazendo herbivoria ao se alimentar de grama ou capim, tá bom? Então vamos lá, mutualismo é uma relação benéfica para todos os seres envolvidos. No mutualismo, os seres dependem um do outro para sobreviver. Então, no mutualismo, um depende do outro para sobreviver. Então, os dois saem ganhando nessa relação. Tem aqui a abelha, tá vendo? Falando da abelha. A abelha depende do néctar da flor para produzir o mel. A flor depende da abelha para a polinização, ou seja, para que seu pólen seja transportado para as outras flores. Então, os dois dependem, é mutualismo, um depende do outro para sobreviver. A abelha depende do mel, né, do néctar para sobreviver, e a plantinha também precisa do pólen, né? Ela solta, a plantinha precisa que a abelha faça a polinização para ter outras espécies, mais espécies,
né, dessa planta. Tá bom, gente? Então, ó, depende da abelha para a polinização. Então, depende da abelha para poder fazer a polinização, a disseminar mais essa espécie de flor. Protocooperação é uma relação benéfica para todos os seres envolvidos. No entanto, os seres não dependem um do outro para sobreviver. Então, protocooperação é uma relação benéfica para os seres envolvidos, mas um não depende do outro para sobreviver, tá? Eles têm sim uma relação legal, benéfica e de benefícios, mas cada um consegue viver sozinho, sem depender um do outro. Protocooperação entre anêmona e paguro. O paguro é semelhante a um caranguejo, que coloca anêmonas em suas conchas para se defender de predadores. A anêmona também é beneficiada, pois em vez de ficar presa nas pedras, passa a se movimentar com o paguro. Bom, gente, olha lá.